Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Muitos cristãos, principalmente aqueles ligados aos movimentos pentecostais, atropelam a passagem de 1 Coríntios 14:32 e causam muito dano a si mesmos e aos irmãos. Todo esse trecho de 1 Coríntios 14 está falando claramente das instruções dadas à Assembleia quando reunida para o ministério da palavra. 1 Coríntios 14, 29 e 33 diz: E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. A primeira coisa que você percebe é que não existe um só homem ministrando, mas o Espírito Santo pode usar aqueles que ele desejar. Mas, obviamente, isso não significa confusão ou liberar geral para que qualquer um fale o que lhe vier à cabeça. Não. Por isso diz que falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O que quer dizer isso? Aquele que fala tem que estar ciente de que deve falar segundo a palavra de Deus, porque os seus irmãos estarão julgando o que ele fala. Se ele disser alguma coisa sem fundamento bíblico, os irmãos podem muito bem interrompê-lo ou corrigi-lo. Evidentemente, isso com espírito de amor e também levando em conta a gravidade do que foi dito. Pequenos deslizes não recebem o mesmo tratamento de grandes heresias. Naquela época de Coríntios, eles ainda não tinham as escrituras do Novo Testamento, portanto, eles ainda dependiam de revelações novas, inéditas, que podiam ser trazidas pelo Espírito Santo a qualquer momento, segundo a necessidade dos santos. Estes casos, então, tinham prioridade. É o que fala da revelação. Porém, hoje, eu desconfiaria de alguém que quiser interromper uma reunião dizendo que acaba de receber uma revelação do Espírito Santo. Isso não caberia hoje, porque nós já temos todo o pensamento de Deus revelado a nós na sua palavra. Além disso, quando alguém diz estar trazendo uma revelação vinda diretamente de Deus, está aqui também querendo bloquear o julgamento do que vai dizer. Pois quem ousaria julgar o que o próprio Deus está revelando? Este tipo de artifício, falar, o Senhor está me dizendo, o Espírito Santo está me trazendo, é muito usado hoje por pretensos profetas para serem ouvidos sem contestação, para ninguém querer interrompê-los ou falar assim, não, isso não é o Senhor que está falando, não é Deus que está falando. A palavra profetizar, o verbo profetizar aqui nessa passagem tem o sentido de proferir, ou seja, falar da parte de Deus, como um porta-voz de Deus, que é o que nós fazemos quando nós trazemos algo que já está na palavra de Deus e apresentamos isso para os irmãos. E é por isso que é importante que aqueles que ministram estudem, conheçam e se apeguem à palavra de Deus para evitar desvios. Veja também que existe uma ordem, uns depois dos outros. Não é uma gritaria generalizada. E os que profetizam devem ser ouvidos com atenção, para saber o que ele está dizendo. Uma vez um irmão de uma denominação, ele disse que ele foi visitar uma denominação pentecostal e ficou horrorizado com a pregação que ele escutou lá, porque o pastor estava falando na sua pregação dos terríveis acontecimentos ocorridos em Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial, e ele usou esses exemplos para ilustrar o seu sermão. A coisa foi mais ou menos assim, segundo ele me contou. O pastor dizia, a bomba atômica explodiu sobre a cidade. Aí o público gritava, aleluia, glória a Deus. Aí o pastor, 200 mil pessoas morreram imediatamente. E o público, louvado seja, ó glória, aleluia, obrigado, Senhor. Nós chegamos agora ao versículo que foi o motivo da sua pergunta. Que espíritos seriam esses, onde diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas? Bem, não é o Espírito Santo, e também não são espíritos de pessoas que morreram, mas é o espírito da pessoa que está falando, que está ministrando, que está profetizando. É o espírito dele, o espírito do profeta, que está sujeito ao próprio profeta. Você sabe que nós somos formados por espírito, alma e corpo. O espírito é aquilo que nos diferencia dos animais, de outros seres vivos. Eles têm corpo e têm alma, mas não têm espírito.
É por meio do nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. Veja aqui que é com o nosso espírito que o Espírito Santo se comunica em Romanos 8,16. O mesmo Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a comunicação que nós temos com Deus é através do nosso espírito e do Espírito Santo de Deus. O que o apóstolo está querendo dizer em 1 Coríntios 14 é que o espírito do profeta que traz uma mensagem da palavra de Deus está sujeito ao próprio profeta, ou seja, ele tem total domínio sobre o seu ato de falar. Ninguém pode alegar que estava fora de si enquanto ministrava. Não, porque não é este o modo como Deus manda que ministremos. Isso está muito dentro daquelas religiões indígenas ou hindus ou do Oriente ou coisa assim, ou do espiritismo, que a pessoa entra num transe, não sabe nem o que está fazendo, mas não é assim nas coisas de Deus, não. Não é assim. Aquele que está ministrando, aquele que está profetizando, ele tem total domínio dos seus atos, do seu modo de falar e tudo mais. Alguém que entre num transe e fique fora de controle enquanto fala, não está falando aquilo que Deus ordena aqui. O mesmo vale para aqueles movimentos de cair no chão, acho que chama cai-cai, né? Que tem algumas igrejas por aí, ficar rodopiando, rolando, sacudindo, pulando, gritando com voz gutural, imitando animais, andando de joelhos como se fosse um cão ou um leão, rindo, dando gargalhadas incontroláveis. Essas coisas podem caber numa religião pagã, mas nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus, que exige ordem, exige decência quando os cristãos estão congregados. Lembre-se de que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando congregado, um cristão não pode alegar que fez algo fora de si, em transe, ou tomado por alguma força exterior ou uma força interior. Não. O nosso culto a Deus é um culto racional. O nosso espírito está sujeito a nós mesmos. E nós temos total controle daquilo que nós estamos fazendo ou falando. É assim que é na palavra de Deus, é com ordem. O profetizar, no sentido bíblico, não tem nada a ver com o que você vê por aí nos centros espíritas, com pessoas sendo incorporadas por espíritos pretensos ou supostos espíritos de morte, que na verdade são demônios, e o médium não tem controle sobre aquilo ali. É como se ele acaba sendo, na verdade, possuído por um demônio. O ministério cristão, por sua vez, é feito de forma consciente. Não é perdendo a razão, não é perdendo o controle. No mesmo capítulo de Coríntios, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 14, versículo 15: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Ou seja, a pessoa está no total controle das suas faculdades mentais. Não existe lugar nas reuniões dos santos para manifestações histéricas e descontroladas. Até mesmo quando o apóstolo dava instruções sobre o falar em línguas, que ele até desestimulava, por não ser tão proveitoso quanto a profecia ou quanto o ministério da palavra, ele deixava claro que devia existir uma ordem. Veja em 1 Coríntios 14, 27 a 28 e também 33 a 34. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, ou seja, um depois do outro. E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Depois ele continua: Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque ele não lhes é permitido falar. Então veja a ordem: 2 ou quando muito 3, um de cada vez, necessariamente com presença de intérprete, e as mulheres deveriam ficar caladas. Mas, infelizmente, o que você vê hoje, principalmente nos grupos pentecostais, é que não são 2 ou 3, mas 20 ou 30, gritando uma língua desconhecida que ninguém sabe o que é, sem intérprete. E também, como ter intérprete se todos falam juntos ao mesmo tempo, ao invés de um de cada vez, como manda a palavra, não é? E além disso, é notório que quem mais fala são aquelas que deveriam permanecer caladas. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. E não raro as pessoas encontram-se num estado tal de histeria
que não têm controle sobre si mesmas ou sobre o próprio espírito, espírito seu, espírito humano. Certamente esse tipo de coisa não vem de Deus.